Então, bom dia a todos. A gente começa hoje a trabalhar com os chamados sólidos de revolução. Mas o que seria revolução? A gente deve olhar o pé da letra na língua portuguesa. Revolução vem de revolucionar? Sim, mas não é a revolução de vocês irem até as ruas quebrar as coisas, não. O revolucionar aqui está no sentido de rotacionar em torno de um eixo de referência. Traduzindo, como é que vocês aprenderam a encontrar um cilindro circular reto? Pega um retângulo e rotaciona em quê? Mas o eixo pode ser a diagonal? E por que não na horizontal? Então se eu pegar um retângulo e rotacionar ou em relação à sua altura, ou em relação à sua base, que é relativo, né? Significa dizer que a gente obtém um cilindro. Mas eu não posso rotacionar em torno da diagonal. Então, no caso do cilindro, uma das suas faces, uma das suas arestas laterais, vão corresponder ao eixo de rotação. Como é que a gente obtém um cone circular reto? Pega um triângulo, beleza? Para ser um cone circular reto, o triângulo tem que ser retângulo. Atenção a esse detalhe. Eu posso ter os chamados cones oblíquos, como eu posso ter cilindros oblíquos, tá bom? Então, se eu pegar um triângulo retângulo e rotacionar, tá bom. O que é isso? Um caderno também. A ideia básica é um retângulo. E agora? E agora? Certo? Então não é obrigado ser apenas em relação à altura, porque a altura é relativa, depende em relação a quem ou em relação a qual objeto estamos referindo. Tá ok? Então o triângulo retângulo, ao ser rotacionado em torno de um dos seus catetos, tá certo? Então se eu tiver um triângulo retângulo e rotacioná-lo em torno de um dos seus catetos, vamos chamar o triângulo retângulo de ABC. O meu eixo de rotação pode ser o segmento de reta AC, ou melhor falando, a reta AC, como pode ser a reta AB. Está claro isso? Não pode ser é a hipotenusa BC. Porque eu não gero um cone, na verdade eu vou gerar dois. Tá ok? Então, podemos rotacionar ou em torno da reta AC, ou em torno da reta AB. Como é que a gente obtém mesmo um cilindro circular reto? Por causa da palavrinha reto, eu tenho que ter um ângulo reto. No caso de cilindro circular reto, eu vou ter um retângulo. Então, como é que eu posso encontrar os meus eixos de rotação? Ou a reta AB, ou a reta CD, ou a reta AC, ou a reta BD. Está claro isso? E uma esfera? Uma esfera. Uma semicircunferência, semicírculo, por enquanto, tanto faz, é indiferente, por enquanto. Então a gente pode pegar uma semicircunferência e rotacioná-la em torno de seu diâmetro. Como nós falamos? Em torno de um de seus diâmetros, que nós chamamos de infinitos. O que é mesmo diâmetro? É isso aí que estamos pensando, né? Então a gente fica livre para escolher o nosso eixo de rotação. Está claro isso? A gente fica livre para escolher o nosso eixo de rotação. Então, revolução, aqui no cálculo, significa ter um eixo para rotacionar. Em geral... peraí. O que a gente falou? A gente precisa de quê mesmo? Um eixo para rotacionar. Pode ser uma reta qualquer, porque os eixos são lineares. Então, estamos atrelando a reta. Pode. Só que aí, lá na álgebra, ou no cálculo vetorial, vocês vão aprender a fazer translação e rotação de eixos. O que é que isso significa? Em vez de eu pegar uma reta qualquer, y igual a x mais b, eu vou pensar no mais simples. E qual é o mais simples? Ou imagino AB sobre o eixo do x, ou eu imagino, de repente, o AC sobre o eixo dos y. Então, os eixos mais simples que nós temos para rotacionar são os eixos x e y. Então, vou começar agora com a rotação em torno do eixo x. Ok, gente? Pode ser o eixo y? Pode.
Pode ser a reta y igual a 3? Pode. Mas se você fizer para o y igual a 0, y igual a 3 é o mesmo raciocínio. Se você fizer x igual a 0, x igual a menos π, é o mesmo raciocínio. Está claro isso? Então a gente vai pensar no mais simples. Então qual é o mais simples? Eixo x e eixo y. E se fosse a reta x mais b? Ora, a reta x mais b significa uma rotação seguida de uma translação. Isso aí é mais álgebra linear. Embora a gente tenha condições, no final da nossa disciplina, fazer isso. Só que o nosso foco não é imaginar uma translação ou rotação de eixos, seja em R2, seja em R3, seja em Rn. O nosso foco é aprender a calcular áreas e, qual é o assunto da aula de hoje? Volumes. E alguém podia perguntar, e os volumes dos sólidos que não são de revolução? Como um prisma, como uma pirâmide? Bom, isso aí a gente deixa mais para o cálculo vetorial, que a gente passa a trabalhar com chamadas integrais duplas, ok? Mas eu posso fazer com uma variável? Posso, só dá mais trabalho. Então, se eu aprender a trabalhar com duas variáveis, mas para trabalhar com duas, é consequência de trabalhar com uma. Então, eu vou diminuir o meu trabalho. Então, a ideia básica, a gente vai ficar restritos aos sólidos de revolução. Está claro isso? Sólidos que não são de revolução, temos condições de fazer no cálculo vetorial? Temos, mas não vamos fazer, porque a gente tem uma disciplina que vai ser atrelada a essa, que é o cálculo vetorial. Está claro, gente? Então, a gente vai ficar focando rotação em torno do eixo x e em torno do eixo y. Bom, esses sólidos são os nossos, aspas, triviais, porque vocês aprenderam a trabalhar com eles lá no ensino médio. Com efeito, qual é o volume de um cone circular reto de raio R e altura H? Lembrar que é 1/3 do volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? πr2H, então vai ficar πr2H sobre 3. Da esfera. Só que vocês aprenderam a demonstrar essas formas, aprenderam a usar essas formas, demonstrando que vocês aprenderam, né, usando outros artifícios. No caso da esfera, né, vocês pegavam setores circulares, depois pegavam pequenas regiões e depois estendiam. Aqui a gente vai fazer esse raciocínio, só que usando integrais. Tá ok, gente? Eu já chego nessas aí. Vamos pegar uma região qualquer. Isto é, imagine uma certa curva, uma função que seja contínua. O que caracteriza a função contínua? Tem continuidade. Olha, vocês já são muito técnicos. Contínuo. Contínuo. É que não tem quebra, tá certo? A imagem, esquece a palavra imagem. A ideia básica é, se eu tiver um intervalo AB, qualquer valor que eu imaginar no intervalo, existe a função atrelada a ele. Grosseiramente é isso que a gente quer de vocês. Tá ok? A imagem, blá blá blá. Você pode, não tem problema não. Bom, reparem que aqui eu estou generalizando os casos particulares de uma esfera, de um cilindro circular reto e de um cone circular reto. Concordam comigo? É um caso geral. Bom, aí qual é a ideia? Nós queremos rotacionar essa região em torno do eixo do x. E se fosse em torno do eixo y? Calma, é já. Rapaz, mas se a gente olhar, a figura que a gente vai aqui encontrar seria algo desse tipo. Parece um sino, né? Beleza. E como é que eu calculo o volume de um sino? Rapaz, não sei não. Nunca me aprendi. Ah, um tronco. Beleza. Qual é o volume do tronco de cone? Boa pergunta. Né? Questão de prova. Demonstre que o volume do tronco de cone vai ser... Mas a ideia básica, você deu uma boa ideia. Se eu soubesse como seria o todo, bastava fazer o complemento. Entendeu? Como é que a gente chegou no volume do tronco de cone? Bastava vocês imaginarem um grande cone e retirasse o topo. Aí fazer a diferença entre eles. Concordam comigo? Mas isso aqui lembra um cone? Não. Então, essa ideia do volume do tronco não é útil. Por quê? Porque eu não sei o todo.
Se eu soubesse o todo, era de grande vantagem. Como é o caso do tronco do cone. Está claro isso? Beleza, mas e aí? Rapaz, quais são os volumes que a gente conhece? A ideia básica é partir daquilo que a gente tem. Quais são os volumes que a gente conhece? Cone, esfera. Aquilo ali parece com esfera? Não. Então eu vou descartar por enquanto, a esfera. Qual é o volume do tronco? Qual é o volume? O tronco vem já, tá certo? Então a gente faz. Qual é o volume do cone mesmo, hein? 1/3 da área da base vezes a altura. Qual é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Psicologicamente falando, ou do ponto de vista cognitivo, onde é que a gente trabalha menos? Ou ao gerarmos um cilindro, a gente vai trabalhar menos. Porque é só preciso encontrar a área da sua base e a sua altura. Não precisa dividir por 3. Sim, daí. Grosseiramente falando, e era assim que os antigos matemáticos, ou aquelas pessoas que precisavam do uso da matemática, faziam. Eles imaginavam o maior cilindro completamente por dentro da figura e o menor cilindro completamente por fora da figura, porque o volume do cilindro era conhecido. Tá certo? Aí você encontrava uma média, só que era meio grosseira. Só que nós temos aqui no cálculo um método refinado. Vocês recordam como é que a gente fazia para refinar o cálculo de uma área? É isso aí, né? Todos os seus pensamentos. Nossa. Mas vamos lá, peraí. O volume é a área da base vezes altura. A área da base vezes altura. Como é que a gente procedia para calcular a área? Refinando, porque tem a área aproximada, que a gente ainda vai apelar para ela. Do ponto de vista didático, a gente pegava o intervalo AB e o dividia em N partes iguais. Lembrando, na disciplina de análise, se alguém for fazer, não precisa ser N partes iguais não, tá certo? A gente usa N partes iguais só para facilitar a nossa vida, teoricamente falando. Então, qual é a ideia básica? Vamos dividir o intervalo AB em N partes iguais. Está claro isso? Eu não vou escrever porque eu vou trabalhar mais com a essência, com aquilo que a gente vai querer. Então, ao dividirmos em N partes iguais, seja ΔX o tamanho de cada uma dessas partes. Entendendo? Vamos supor que fosse um intervalo de 5 até 10. Se eu quisesse dividir em 20 partes iguais, qual era o tamanho de cada parte? 10 menos 5, dividido por 20. Se eu quisesse um intervalo que vai de 1 até 33, dividido em 200 partes. Conclusão. Como é que eu vou encontrar o ΔX se eu for dividir em N partes iguais? B menos A. Repara, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias que a gente já fez para o cálculo da área. Então, o que a gente fazia? Encontrávamos o intervalo que vai de xi menos 1 até xi. Mas quem é o xi? Ora, é um valor qualquer. Estou dividindo em partes, se eu tiver pego 32 partes, de repente vai ser 17 até o 18. Ah, se eu não gosto do 17, eu gosto do número 25 e do número 26. Pode ser? Pode. 64 e 65, pode ser? Não pode, porque a gente falou 32 partes. Tá certo? Então você escolhe. Pode ser o 32,5 até o 33,5? Não, porque esse nosso i, por construção, ele é inteiro. Está claro isso? Então a gente trabalha com intervalo genérico. Bom, e qual é a ideia? A ideia básica é o que a gente fizer para esse intervalo. Repare, pela nossa escolha, no olhômetro, aparentemente é um retângulo. Sim, daí? Gente, se aparentemente eu tenho um retângulo e estou rotacionando em torno de um de seus lados, o que a gente gera? Cilindro. Então, em teoria, nas iésmas, em todas essas regiões, a gente vai ter cilindros. Aí, se eu quiser o volume total, basta fazer o quê? O somatório de cada uma dessas regiões. Se eu quiser otimizar ou melhorar esse meu volume, basta que a quantidade de intervalo seja extremamente grande. Isto é, basta que o n tenda para o infinito. E o somatório, quando o n é para o infinito, gera quem? A integral. Então vamos lá, voltando para cá. Então a ideia básica é que nós vamos replicar a ideia para o iésimo intervalo. Certo? xi menos 1 até xi. Vamos supor que a região seja algo desse tipo. Ora,
Pelo fato da função ser contínua, dado qualquer um desses valores, existe automaticamente a função aplicada neles. Está claro isso? Então vamos supor que eu vá considerar o f de xi como sendo o valor para a altura do meu retângulo. Está claro isso? Pode ser o f de xi menos 1? Pode, não tem problema. Mas a ideia básica, ao olharmos esse retângulo, é que a nossa aproximação está sendo por excesso. Concordam? Ora, mas de repente eu posso ter outros intervalos e a aproximação vai ser por falta. Aí qual é a nossa esperança? Não é a esperança matemática, mas a esperança mesmo do matemático. É que aquilo que a gente inclui seja aproximadamente igual àquilo que a gente exclui. Não foi isso que a gente fez? Pois bem. Então a gente gerou um retângulo. Está claro isso? Quem é a base desse retângulo? Δx, já que estamos dividindo em n partes iguais. No curso de análise, fica delta e x, porque é o maior dos intervalos, a maior das partições. Quem é minha altura? F de xi. Agora atenção. Minha rotação, que até aqui vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, em que a gente vai fazer com rotação em torno do eixo Y. A diferença entra agora. Se estamos rotacionando em torno do eixo X, o cilindro que nós vamos obter, que por sinal é um cilindro circular reto, tem como raio quem? Tem como altura quem? Quem é a base? Como? Então, a altura vai ser fxi? Não, porque eu estou rotacionando em torno do eixo dos x. Então, esse rapazinho passa a ser o nosso raio. Então, o raio é o nosso f de xi e a nossa altura vai ser o Δx, porque a gente está com a figura deitada. Está claro até aqui? Se vocês notarem bem, para calcularmos um volume, precisamos do quê? Área da base vezes a altura. Então, o nosso foco foi toda a área da base. E como é que a gente procedia para calcular a área da base? Então, pegávamos, antes a área de base é a área. Como é que a gente procedia para calcular a área? Pegávamos o intervalo AB, é claro, por enquanto, as nossas funções são funções contínuas. E se não fosse? Simples. Muito simples, a gente vai mais adiante. Então a gente divide o intervalo em n partes, não precisam ser n partes iguais. A gente divide em n partes iguais por razões didáticas. Está claro isso? Também tem outra razão. Mais adiante nós vamos falar sobre técnicas de integração. Em último caso, a gente tem a apelação. Tá certo? Então, dividimos em n partes iguais, mas por quê? Porque olhando como um todo a nossa figura, a gente não é levado a nada. Bem que deram uma ideia até interessante. Imaginar que isso aqui fosse um tronco. Mas tronco de quem? Se eu não sei o volume de um todo. Ah, seria o tronco de um sino. Tá bom, e qual é o volume do sino? Tronco de um cone. Mas quem é o cone total? E outra coisa, isso aqui não gera cone. Então qual é a ideia básica? Trabalharmos com aproximações. Então a gente optou por utilizar um cilindro. Poderíamos ter usado cone? Você pode. Mas é bem mais prático eu olhar para essa expressão do que olhar para a expressão de um cone. Concordam comigo? Só não é obrigado também a concordar com tudo não, viu gente? A ideia básica, posso gerar aqui um cone? Posso. Mas para gerar um cone, uma coisinha também eu estaria inserindo. O ângulo de inclinação do meu segmento. Poxa, se eu só quero fugir de trabalho, por que eu vou colocar algo a mais no meu trabalho? Então a gente ficou só com o cilindro, mais por comodidade. Está claro até aqui? Então, atenção! Às vezes, o que diferencia o método da rotação em torno do eixo X do método da rotação em torno do eixo Y é quem faz o papel de raio e quem faz o papel de altura. Está claro isso? No nosso caso, quem faz o papel do raio? F de xi. Está claro isso, gente? Quem faz o papel do raio aqui é o F de xi. Por quê? É como se a figura, em vez de olhar em pé, estamos olhando-a deitada. Está claro isso? Pois é. Então, quem é o volume nesse iésimo intervalo? Já que isso daí é um cilindro circular reto. Lembrar que tem os volumes de cilindros que não são retos. Então, nesse iésimo intervalo, o nosso volume, que é πr² vezes h, né? Então fica π vezes o quadrado do raio
vezes a nossa altura. Lembrando, π raio ao quadrado vezes a nossa altura. Não é o volume do cilindro? Quem é que faz a prova do raio? F de xi. Cuidado. Não é o xi que é elevado ao quadrado, é a função que é elevada ao quadrado. Está claro isso? Porque não é o raio. Quem é a altura? Δx. Ora, então quem é o volume total? O volume total seria o somatório de todos os volumes em cada intervalo. Está claro isso? Então vai ser o somatório de I variando de 1 até N de cada VI. Mas quem é cada VI? π vezes F ao quadrado de x índice I vezes Δx. Está claro isso? Mas isso aqui é uma aproximação. Como é que a gente faz para refinar essa aproximação? Basta que a quantidade de intervalos, outrora pequena, seja extremamente grande. Ora, se eu aumentar a quantidade de intervalos, significa dizer que eu estou diminuindo o tamanho de cada um deles. Se a gente diminuir o tamanho de cada um deles, aquela minha aproximação grotesca tende a ficar cada vez menor. Isto é, a margem de erro tende a diminuir quando n é extremamente grande. N extremamente grande é o limite quando n é para o infinito. Está claro isso? Só que, ao argumentarmos sobre o teorema fundamental do cálculo, lembrando que não foi completamente demonstrado, só foi parcialmente demonstrado, a gente argumentou o seguinte: limite do somatório significa dizer que eu não trabalho mais com intervalos, eu trabalho pontualmente. Então, o limite do somatório nada mais é do que a integral de A até B. Tá certo? Lembrando, sem o A e o B, o símbolo de integral é o somatório esticado. Então, integral de A até B. De π. Ora, pois, já não trabalho em intervalos, trabalho no próprio ponto. Mas qual é o ponto? É um ponto qualquer do domínio. Então, em vez de ser xi, fica simplesmente x. Então, fica f ao quadrado de x, ou f de x ao quadrado, tanto faz. Como n tende para o infinito, o Δx tende para zero. Δx próximo de zero, a notação da gente é dx. Ok? Então, essa é a expressão para o volume quando a gente rotaciona em torno do eixo do x. Perguntas? Mas como falar, até papagaio fala, vamos provar. Provar o quê? Qual é a fórmula do volume do cilindro circular reto? Volume, cilindro, πr ao quadrado, h. Volume da esfera? Beleza. Vamos demonstrar? Porque falar até papagaio fala. Então vamos, como a gente já sabe o resultado, nós vamos fazer uso dessa fórmula para corroborar. Isto é, para confirmar o nosso resultado. Fica claro isso? Escreva, por favor. Deduzir via integração o volume de um cilindro circular reto, de um cone circular reto, de uma esfera. A gente poderia colocar de um elipsoide. Opa, elipsoide? É. A elipsoide é como se fosse aquela bola do futebol americano. Um paraboloide, embora você esteja acostumado com as antenas parabólicas. Como é que a gente deduz esses volumes? A ideia básica é, primeiro, qual é a expressão que eu vou utilizar? Ora, estou usando rotações. Tá certo? Estamos usando rotações. A gente já deduziu a rotação em torno do eixo Y? Não, só do eixo X. Então a fórmula a ser utilizada é essa. Mas espera aí, essa fórmula, ela foi consequência de quê? Essa fórmula foi consequência de quê? Ah, porque a gente dividiu o intervalo lá. Esquece. Foi consequência de quê? Porque a integral é os limites do somatório. Opa, peraí. Se a integral é o limite do somatório, isso aqui foi consequência da ideia. Qual ideia? Gerarmos um cilindro. Está claro isso? Fórmula, computador, internet, é mero acessório, gente. A principal tecnologia está aqui, viu? A principal tecnologia está aqui. Então vamos lá. Como é que a gente chegou nisso? Foi a rotação em torno do eixo do x. Ok, tudo bem. Mas a gente gerava um cilindro. Opa! Como é que a gente gerou o cilindro? Rotacionando um retângulo. Tá certo? Então vamos pensar um pouquinho. Eu quero um cilindro circular reto. Como é via rotação, o meu cilindro ele é obtido de que maneira?
é a rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Não é assim que a gente obtém? Então vamos lá. Se a rotação em torno de um de seus lados, primeiro vamos gerar o nosso retângulo. Está claro isso? Gere o retângulo. Pronto. Geramos o retângulo. Está claro até aqui, gente? Mas de novo, vamos lá. Cabeça, não é só para separar as orelhas e colocar cabelo, não. O que é isso? Uma parte, não, tudo bem. O formato dela. Retângulo. Retângulo. Então, e aí? Se eu chamar isso aqui de raio, isso aqui de altura faz sentido? Faz. Se eu olhar o retângulo dessa maneira. Está claro isso? Como nós vamos rotações? Então, primeira coisa. Eu quero imaginar um cilindro. O cilindro é a rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Como a rotação é em torno do eixo do X, ora, vamos lá começar a gerar. Então eu posso imaginar que esta minha base esteja ela contida no eixo do X. Concordam comigo? Ah, mas eu posso imaginar o eixo X aqui embaixo? Pode, não tem problema. Depois basta fazer um menos o outro. Só que eu vou ter um trabalhozinho a mais. Concordam comigo? Então, como a gente está fugindo um pouco do trabalho, vamos imaginar que o eixo do X contenha esta base. Está claro até aqui? Está claro até aqui o raciocínio? Poderia fazer o eixo X aqui embaixo? Poderia. Poderia fazer o retângulo inclinado? Poderia, não tem problema não. Só que eu tenho um trabalhozinho extra, que é a questão de rotação e translação de eixo. E por enquanto a gente está fugindo disso. Por enquanto. Então vou imaginar o eixo do X contendo a minha base. Perguntas? E o eixo dos Y? Vocês livres para escolher. Como eu não sou muito mala, vou escolher a outra base pertencendo ao eixo dos Y. Mas eu poderia colocar o eixo dos Y mais para a esquerda? Poderia. Mais para a direita? Poderia. Você é livre. Tá certo? Aqui tudo pode, embora nem tudo convenha. Vamos lá. Agora que a gente vai inserir, repare, tudo é consequência de uma escolha. E eu estou livre para escolher? Estou. Deduzir o volume de um cilindro circular reto, altura H e raio R. A gente diz qual é a medida dessa altura, diz qual é a distância de um dos vértices até o eixo do X, ou a distância de um dos vértices até o eixo dos Y. Você não falou nada, por que eu vou ficar me preocupando com isso? Estão me entendendo, gente? Às vezes a gente fica muito preso à fórmula, mas a fórmula é consequência de uma ideia. Então a gente trabalha nas ideias. Está claro até aqui? Bom, como o meu cilindro ele está deitado, quem é que vai fazer o papel do raio nessa mocinha aqui? É ou não é? Então isso daqui é o nosso raio. Ou seja, isso aqui vale R. Está claro? Está claro, gente? Essa distância aqui vale... Então que ponto é esse? É o ponto x0 e yr. Está claro até aqui? Como ele está deitado, tudo isso aqui é minha altura. Então esse rapazinho que vai ser H, haja vista que isso é a origem. Está claro? Está claro, gente? Eu poderia imaginar o ponto de A até B e dizer que B menos A é H? Pode. Só que a gente está optando para pegar a expressão mais simples possível. Alguma dúvida até aqui? Como eu falei antes, a gente vai gastar mais tempo pensando do que agindo. Tá certo? Até aqui alguma pergunta? Pois não? Pode. Vamos supor que eu coloque o eixo Y bem aqui. Aí eu ia chamar, bom, mas esse bem aqui é onde? Aí depende. Aí vai ter de A até B, onde B menos A é igual a H. Esquece a função. Não tem nada a ver com a função. A pergunta foi o eixo. Posso colocar aqui à esquerda? Distando, por exemplo, uma 3 unidades daqui, ou C unidades? Posso. O problema é que, quando eu for rotacionar, eu tenho que me lembrar que esse rapaz, até esse outro, essa diferença é H. Então, se eu chamar aqui de A e esse outro de B, eu tenho que ter em mente que, ao realizar todos os meus cálculos, B menos A vai ser H. Está claro isso? Repara, o que é o H? É essa distância. A vai ser do ponto C até o ponto D, não tem problema. B menos C vai ser o nosso H. Pode ser de menos A até A? Pode. Só que A menos A, ou seja, 2A, é o nosso H.
O H é consequência da ideia. Repara, não estou muito preocupado em saber se é A, se é B, se eu estou à direita, se eu estou à esquerda. O que me incomoda é o seguinte, que acho que a gente tem que se preocupar é o seguinte, essa medida vale H. Está claro até aqui? Então a gente está pegando uma expressão mais simples possível. De novo, não é propaganda do governo, pense em simples, mas pense em simples. Tá certo? Simples, vamos para o simples. Para que eu vou gerar aqui, por exemplo, pode ser uma reta? Pode, mas eu teria que pegar uma reta aqui como eixo de rotação. E a gente está dizendo o seguinte, vamos pegar o eixo do X, porque translação e rotação de eixo, vou gerar o eixo X ou o eixo Y como eixo de rotação. Está claro até aqui, gente? Está claro até aqui? Pois bem. Opa, mas só um detalhe. Quem é, nesse caso, a nossa função? A função, lembrando, é isso aqui, ó. Quem é a função? Ela é uma função contínua? É. E, além do mais, ela é uma função constante. Repara que f de x é igual a E. Quem é que faz o papel de A e o papel de B? Então, agora que a gente entra com a fórmula. O volume é π, lembra que o π pode ir para fora, que é constante, vezes a integral de A até B. Pela nossa construção, o A vai ser 0 e o B vai ser H. Está claro, gente? Pessoal, e se eu quiser chamar de A e de B? Poderia? Poderia. Mas no final das contas, B menos A seria H. Está claro, gente? Então fica integral de 0 até H da minha função f de x. F de x ao quadrado. Mas quem é f de x? R. Então ficamos com R ao quadrado dx. Está claro? Repara, o meu trabalho todo foi usar a integral? Não. Foi usar os limites de integração e a respectiva função. Então, o trabalho que dá é gerar a função, é gerar a fórmula, e não simplesmente o uso da fórmula. Perguntas até aqui? Bom, vamos ganhar tempo. R ao quadrado constante é para fora. Ficamos com πr ao quadrado, vezes a integral de 0 até h de dx. Ou seja, vai ser πr ao quadrado, vezes a função g aplicada em h, menos a função g aplicada em 0. Se eu tivesse colocado de a até b, g aplicado em b, menos g aplicado em a. Mas quem é a nossa candidata a g? Lembrando que a gente está ainda usando essa notação, porque a gente está com problemas que envolvem modelagem. Tá certo? Então, quem é a nossa g? É a integral indefinida. É só esquecer a integração. E quem é a integral de dx? X. Não esquecendo da constante. Aí é só fazer o fechamento. Como assim o fechamento? G de 0 dá C. G de H, H mais C. G de H menos G de 0, H. Vezes πr ao quadrado. H vezes πr ao quadrado é o quê? É o volume do cilindro. Escreva aí. O item B é volume de um cone circular reto. Beleza. Como é que eu obtenho um cone? Girando um triângulo. Qualquer triângulo? Um triângulo reto ou retângulo. Beleza. Então, suponha que esse rapazinho aqui seja o nosso triângulo retângulo. Está claro isso? Ele pode estar inclinado? Pode, rapaz. Você é livre para desenhar do jeito que você quiser. Mas vamos lá. A forma que a gente fez não foi rotação em torno do eixo X. Não faz muito sentido colocar esse rapazinho inclinado em relação ao eixo X. A não ser que a gente faça a rotação de eixos. Está claro até aqui? Está claro até aqui? Eu podia ter a figura inclinada, aí eu pego o meu eixo, rotaciono, para ficar com a base paralela. Opa, vamos pensar um pouquinho. A única forma que nós temos deduzido até agora é em torno do eixo X. Por conveniência, ou preguiça mesmo, vamos imaginar o eixo do X contendo essa nossa base. Fica à vontade. Aí, a colega está perguntando, se é para vocês ouvirem, se podia ser com essa declinação. É assim que eu entendi? Pode, não tem problema. Os cálculos que a gente vai fazer, depois eles vão convergir para o mesmo valor. Ou seja, se você considera uma função e alguém considera outra função, no final, o resultado final é o mesmo. Tá, ok? Então, poderia ter colocado o triângulo nesse sentido? Pode, não tem problema. Tá, ok? Bom, por que ela está pensando nisso? Porque ela quer colocar o eixo do X bem aqui. Não é isso? Dos Y.
Posso? Posso. Posso considerar também o eixo dos y nessa base? Posso, não tem problema. Eu estou usando, de propósito, essa notação para observarmos que eu posso trabalhar com valores negativos. Não é problema. Tá certo? Então, eu posso imaginar aqui, ó, o eixo dos y. Está claro isso? Opa! Mas algo me impede de colocar o eixo dos y aqui embaixo, à esquerda? Também não. Então, bora fazer o seguinte. Em vez de colocar aqui, vou colocar à nossa esquerda. De tal maneira que este vértice coincida com a origem. Está claro? De novo. Fica errado ou, mas aqui é o ou optativo, fica errado imaginar esse triângulo e considerarmos eixo do x e eixo dos y. Não, não fica errado. Ok? Não fica errado. Por quê? Porque o que vai acontecer, o diferencial, é justamente a função que a gente vai gerar. A fórmula é a mesma. Integral de a até b de π f de x ao quadrado é x. Mas quem é f de x? Nesse caso é diferente dessa aqui de baixo. Mas o resultado final vai ser πr2h sobre 3. Está claro até aqui? Então, tanto faz a primeira como a segunda. Até aqui, a escolha dos eixos. Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, o primeiro passo é escolher os eixos. Haja visto, temos essa liberdade. Porque o enunciado dizia simplesmente o seguinte: deduza a integração fulano. Não dizia, olha, imagina que o fulano está tantas unidades do eixo do x, tantas unidades do eixo do y. Não falou isso. Se não falou, nós temos essa liberdade de escolha. Está claro até aqui? Como vamos rotacionar em torno do eixo x para gerarmos esta figura? Ora, quem é que vai fazer o papel do raio e quem é que vai fazer o papel da altura? Então, repara que a nossa altura encontra-se sobre o eixo do x. Concorda comigo? Como aqui é a origem, esse outro rapazinho vai ser o nosso h. Está claro, gente? E o raio? Ora, o raio vai ser essa medidazinha toda. Ok? Beleza. Mas a minha função é uma função constante? Não. A minha função, que é esta reta, é uma função variável. Tudo bem. E aí, dá para resolver? Dá. É uma reta que passa por 2 pontos. Quais são os 2 pontos que ela passa? Ela passa pela origem, 0, 0, e passa pelo ponto em que x vale h e y vale r. Está claro isso, gente? Se eu fosse olhar essa outra reta, seria quais são os 2 pontos? 0, 0 entra? Não, repara como um vai compensar o outro. Mas entraria com o ponto x0, y, r e xh, y0. Está claro? Beleza. E como é que eu encontro a equação de uma reta que passa por 2 pontos? Temos 3 maneiras diretas, várias indiretas. Primeira maneira direta. Qual é a fórmula da equação do primeiro grau? A fórmula da função do primeiro grau, perdão. Fx igual a x mais b. Aí eu sei que passa por 0, 0, sei que passa por h e r. Aí você joga essa fórmulazinha para descobrir quem faz papel de A e quem faz papel de B. Fica claro isso? Outra maneira, usando geometria analítica. Condição de alinhamento entre 3 pontos. 3? Mas só tem 2. Fica o ponto genérico, xy. Aí você coloca o primeiro ponto, 0, 0. O outro ponto, hr, aí volta com xy. Faz determinante simbólico igual a 0. Viram isso? Terceiro ano do ensino médio? Beleza. Outra estratégia, geometria plana. Escolhe um ponto genérico, xy, e trabalha com triângulos semelhantes. Qual que vocês acham melhor? Até lista eu vou escolher para vocês. Escolha uma, mas detalhe, se tiverem tempo, vocês são pessoas muito ocupadas, façam depois de uma outra maneira. Tá certo? Então eu estou dando 3. Existem vários outros, gente. Existem vários e vários outros. Qual que vocês acham melhor? Analítica? Qual foi a análise que eu falei? Foi da geometria analítica que estão falando, é isso? Então qual é a ideia? Eu tenho o chamado determinante simbólico. Você coloca o primeiro ponto, pode ser o xy, pode ser o 0, 0? Pode. Mas quem começa, termina. Então fica xy, 0, 0, hr
volta para o xy e esse determinante simbólico vai ser igual a zero. De novo, sugestão. Chame também y de ax mais b. Aí depois, olha como sai rápido, você chama y de ax mais b. Como ele passa pelo ponto 0, 0, y vale 0, x vale 0. Consequência, 0 é igual a 0 vezes a mais b. Quanto é que vale o b? 0. Aí depois passa pelo ponto hr, aí você descobre o a. Está claro isso? Tentem fazer. Mas se não, não tem problema. Como é que a gente resolve determinante simbólico? Opa, é determinante simbólico porque não tem uma matriz quadrada. Está claro? A matriz que talvez tenha sido gerada para vocês foi a matriz XY1, 0, 0, 1, HR1. Vocês inserem a terceira coluna, 1, 1, 1. Não é isso? Então, mas como é que fica nesse determinante simbólico? Você, de cima para baixo, multiplica em diagonal, mantendo o sinal. De baixo para cima, você multiplica, invertendo o sinal. Está claro? Então, de cima para baixo, mantém. De baixo para cima, inverte. De novo, tem outras maneiras. Façam, se tiverem tempo, é claro. Então, multiplicando, ficamos 0, 0, HY. Está claro? 0, 0, HY. De baixo para cima, inverte. Menos 0, 0, XR. Conclusão, quem é Y? Y, ou f de x, vai ser R sobre H vezes x. Está claro, gente? De novo, só tem essa maneira? Não, tem várias outras. Deixa eu só fechar logo a foto para vocês copiarem. Pois bem. Repara que o trabalho maior que a gente está tendo é gerar a nossa função. Nosso maior trabalho é gerar a função. Então, quem é o volume? Ora, só repetindo a fórmula para a gente melhor memorizar, é π vezes a integral de A até B, mas de novo. Esquece um pouco sim da integral. Pensa, volume de quem a gente construiu? O volume de um cilindro. Como é o volume do cilindro? Área da base, πr2 vezes H. Mas quem faz o papel de H? Delta x. Quem faz o papel de R? A função. E quem é a função nesse caso? R sobre H vezes x. Está claro isso, gente? Fórmula é consequência. De quê? De um raciocínio. Qual foi o raciocínio? Usar o cilindro. Está claro isso? Bom, R sobre H é constante, é para fora, então a gente fica com π R2 sobre H2 vezes a minha função G aplicada em B, opa, só detalhe, né? Quem faz o papel de A, né? O A é o nosso zero. Tá bom, gente? Quem faz o papel de B? O nosso H. Está claro, gente, para a construção? Tá? Então fica G de H menos G de zero. E quem é a função G? A função G é simplesmente a integral indefinida, a integral de x ao quadrado dx. De novo, estamos usando essa notação porque a gente está mesclando problemas que envolvem integral definida com problemas que envolvem modelagem. Tá certo? E na modelagem a gente sabe que a constante ela é necessária. Então, quem é a integral de x ao quadrado? Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Façam finalmente. Mas vamos fazer, verbalizando. G de H, fica H terceira sobre 3 mais C. G de 0, fica C. Ao fazer a diferença, dá H ao cubo sobre 3. H ao cubo com H ao quadrado dá H. Então fica PR2H sobre 3. Tá ok? Escreve aí para a gente para a esfera. Item C é a esfera. Como é que a gente obtém a esfera? Repara que tudo que a gente fez até agora é partir de uma ideia. Como é que a gente obtém a expressão? A esfera é uma semicircunferência. Então eu vou imaginar, está aqui a semicircunferência, e como eu não sei se vocês sabem bem o assunto de simetria, eu vou optar por não utilizar a simetria. Como assim? Vou imaginar que o seu diâmetro esteja contido onde? No eixo do x. Está claro, gente? Vou imaginar que o seu diâmetro esteja contido no eixo do x. E essa extremidade esquerda dela corresponda ou esteja pertencente ao eixo dos y. Tá ok, gente? Se eu soubesse que vocês sabem e bem simetria,
sem nenhum ônus, nesse caso, seria mais vantajoso colocar o centro da nossa esfera, ou da nossa circunferência, perdão, no eixo do y e no eixo x. Traduzindo, colocaríamos aqui o eixo dos y e faremos uso de simetria. Mas, de novo, como eu não sei como é que vocês estão com o assunto simetria, vou optar por fazer o que a gente tem feito anteriormente, colocar nos extremos. Está claro até aqui? Bom, repara que a vantagem agora é que eu preciso me preocupar com a altura, né? Então, se isso daqui é o zero, e já que R é o raio da nossa semicircunferência, concordo comigo que essa extremidade da direita passa a ser, então, 2R. Concordam comigo? Alguém não concorda? Vocês são alguém para falar, gente. Se não concordam, digo o porquê. Então vamos lá. Quem é o volume? Sempre lembrando. Π vezes a integral de A até B de f ao quadrado de x dx. Quem é que faz, nesse caso, o papel de A e quem é que faz, nesse caso, o papel de B? 0 e 2R. Perguntas até aqui? Perguntas até aqui? Não. Beleza. Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Integral de A até B, de π, f ao quadrado de... Ah, rapaz, está faltando f ao quadrado. E como é que a gente gera essa nossa função? Simples. Pela definição. Qual a definição aqui da semicircunferência? Como é que a gente encontra? Lembrar, se eu pegar um ponto qualquer xy da nossa semicircunferência, a distância entre ele até o seu centro, mas no nosso caso, quem é o centro dessa circunferência? Ou dessa semicircunferência? É o x, r, y, 0. Está claro isso? Por que o y vale 0? Porque estamos sobre o eixo do x. Repare que se a gente fosse usar simetria era mais cômoda. Mas como eu não sei como é que está o assunto simetria em relação a vocês, vou optar por não utilizá-la. Está claro isso? Então, pela definição, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui é igual a r ao quadrado. Está claro? R ao quadrado. Mas vamos lá. Se nós não fizermos nenhuma restrição para x ou para y, eu tenho toda a circunferência. Mas eu quero toda ela? Não. Quero só a borda que está acima. Só a banda, ou só a semicircunferência que se encontra acima do eixo do x. Se eu estou acima do eixo do x, o y é o quê? Ou 0. Né? Então aqui a gente conclui que o y é maior ou igual a 0. Está claro, gente? Maior ou igual a 0 pela nossa construção. Bom, x do centro. A gente fica com x menos x do centro, r. A gente fica com x menos r ao quadrado, mais y menos o y do centro, 0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Não vou replicar a escrita, porque já está claro para vocês que o y é maior ou igual a 0. Está claro? Conclusão. Quem é y ao quadrado? Y ao quadrado vai ser r ao quadrado menos x menos r ao quadrado. Posso parar aqui ou posso desenvolver, se assim quiser. Mas espera aí. Faz sentido, nesse caso, eu tirar a raiz quadrada? O que é que vocês acham? Será que é necessário tirar a raiz quadrada? Já que eu preciso do quadrado da função? Então mostra que a gente não precisa tirar. Posso deixar dessa maneira? Posso. Ou... Vou colocar aqui até de outra cor, porque agora entra a parte optativa. Ou, se eu quiser desenvolver, fica x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. O r ao quadrado, com esse r ao quadrado, é simplificado. Então, teria x ao quadrado menos 2xr. Com esse menos da frente, nós ficamos com 2rx menos x ao quadrado. Está claro, gente? Não escrevam. Vou fazer tudo uma vez só. Olha se tem alguma dúvida até aí. Olha se tem alguma dúvida até aí. Ninguém tem dúvidas? Vamos em frente. Então, quem é a nossa função? 2rx menos
x ao quadrado. Tá ok? Ora, então o que é que vai ser isso? Vai ser π vezes. Essa integral definida, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, consiste em encontrarmos uma primitiva, quando existe, aplicá-la no limitante superior, aplicá-la no limitante inferior e depois fazermos a diferença. Atenção, mantenha o cérebro focado, para depois não se enforcar. Tem gente que na pressa fala o seguinte, olha, posso jogar o 2 para fora? Não, porque o 2 multiplica só o x. Está claro isso? Então, vamos ficar lá. Então, quem é g? A minha função g é a integral indefinida. Você esquece os limites de integração. Então, fica a integral de 2rx menos x ao quadrado dx. Ora, a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, temos a integral de 2rx menos a integral de x ao quadrado dx. 2 é constante, r também. Já que 2r é constante, é para fora, então a gente fica com 2r vezes a integral de x dx menos a integral de x ao quadrado dx. Quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. De novo, não custa esquecer, olha, não custa ficar relembrando. Como ainda estamos atrelando entre os problemas de cálculo de integrais definidas, aplicações que envolvem integrais definidas, isto é a modelagem, não esquecer da constante. Embora para a integral definida ela não vai influenciar em nada. Tá certo? Mas como tem problemas de modelagem, a gente precisa dela. Bom, vamos só então fazer o fechamento. Ver se realmente bate com as nossas continhas. Então a gente fica com π vezes. Quem é o g de 2r? Repare, a gente pode simplificar esse com esse? Pode. Então fica r vezes o quadrado de 2r. Gente, pelo amor de Deus, mantenha o foco. Olha os parênteses. Tem gente que na praça faz isso. Ó. Tem diferença com e sem parênteses? Tem, porque aqui é só o r ao quadrado. No nosso caso, temos que colocar os parênteses. Está claro? Menos 2r ao cubo sobre 3. Está claro até aqui? Mais c. Mas quando eu aplicar o g de zero, fica c. Quando fizer diferença, o c vai embora. Está claro, gente? Então, bora olhar se de fato a gente chega na nossa expressão. Qual é a expressão que a gente quer chegar? Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Então, a gente fica com 4r ao cubo menos 2 ao cubo, 8. Menos 8r ao cubo sobre 3. Bom, 3 vezes 4, 12. 12 menos 8, 4. Então, a gente ficou com 4 terços de πr ao cubo. Tá certo? Por favor, escrevam. Eu vou escrever e acabamos por aqui. Próxima aula a gente vai deduzir rotação em torno do eixo Y e mesclar aplicações.